Da morte de um dos maiores mitos do esporte do século XX. Muhammad Ali, um boxeador que ultrapassou os limites dos ringues. 3 vezes campeão do mundo, lutou também pelos direitos dele e se tornou um pacifista. Aos 74 anos, morreu ontem à noite nos Estados Unidos. E é por isso que agora a gente vai conversar ao vivo com o repórter Jorge Pontual, que já está no nosso estúdio em Nova York. Muito boa noite, Pontual. Como é que os Estados Unidos receberam aí essa notícia de um símbolo americano, Muhammad Ali? Boa noite, Evaristo e Juliana. Há uma comoção aqui nos Estados Unidos. A família de Muhammad Ali anunciou hoje à tarde a causa da morte. Foi uma infecção generalizada. Os órgãos pararam de funcionar, mas mesmo assim o coração continuou batendo por mais meia hora. Muhammad Ali sofria de Parkinson. Na quinta-feira, a família vai fazer uma cerimônia fechada, onde ele nasceu, Louisville, no Kentucky. No dia seguinte, um cortejo vai atravessar a cidade até o cemitério. Na cerimônia pública, o ex-presidente Bill Clinton fará um discurso. Muhammad Ali era mesmo uma das figuras mais queridas do país. O repórter Bruno Cortes, enviado especial do Sport TV, está em Phoenix, Arizona, onde Ali morava, e mostra as homenagens à maior estrela do boxe. A atadura de boxe deixada por um fã foi simbólica. A primeira de centenas de demonstrações de respeito a Muhammad Ali. Vim pagar tributo a uma lenda, um dos melhores boxeadores de todos os tempos. Pendurei as luvas porque ele ontem pendurou as dele, disse o pugilista amador Joel. A notícia da morte foi confirmada no fim da noite de ontem. O ex-boxeador tinha sido internado na última segunda-feira, com insuficiência respiratória. Esse ponto de ônibus em frente ao hospital acabou virando um pequeno memorial. Durante todo o dia, jornalistas fizeram plantão e fãs vieram homenagear aquele que foi muito mais do que um dos maiores nomes da história do esporte. Eu admiro o que ele fez depois que parou de lutar, sempre pensando em ajudar com a paz, disse esse homem. Ali lutou contra a segregação racial, disse não à guerra. Foi suspenso, virou mito. Essa senhora diz que assistia às lutas com a família pela TV. Era apaixonada por ele quando menina. E hoje veio contribuir de alguma forma. A família deu uma entrevista coletiva e anunciou o funeral para a próxima sexta-feira, em Louisville, no Kentucky, aberto ao público. Joel não vai poder ir, mora longe e trabalha durante a semana, mas nem precisa estar presente para demonstrar o carinho que é o mesmo de tantos milhares de fãs ao redor do mundo. Para ele, todos respeitavam as palavras de Muhammad Ali. Era como um papa, foi maior do que o boxe. Agora, Pontual, Muhammad Ali é venerado nos Estados Unidos não só pelo talento no boxe, mas também por suas posições políticas, né? Só que nem sempre foi assim. Juliana, Muhammad Ali, na juventude, foi um homem controvertido, inquieto, agressivo e irreverente. Teve uma carreira de glórias, mas dizia que a única coisa que importava era ser um bom muçulmano e ajudar os outros. Foi a grande estrela de um esporte violento, mas terminou a vida como um homem de paz. Ele mesmo dizia que era o maior. É difícil ser humilde quando se é tão grande quanto eu sou. O boxeador media 1,90 m de altura. Fisicamente era imponente, mas tinha uma personalidade ainda maior, que dominou as manchetes desde os anos 1960. Ainda amador, com seu nome de batismo, Cassius Clay, foi campeão olímpico em Roma, em 1960. De volta para casa, em Louisville, no Kentucky, o boxeador foi xingado por racistas como o negro olímpico. Irritado com o preconceito, teria jogado a medalha de ouro num rio. Ele nunca confirmou essa história e dizia simplesmente que havia perdido a medalha. No boxe profissional, venceu 56 lutas, perdeu apenas 5. Em 1964, derrotou Sonny Liston e se tornou campeão mundial dos pesos pesados. Cassius Clay é um nome de escravo. Não o escolhi, não o quero. Sou Muhammad Ali, um nome livre. Converteu-se à religião muçulmana e mudou o nome para Muhammad Ali. Mas foi também um gesto político. Era seguidor de Malcolm X, o líder mais radical na luta pelos direitos civis dos negros americanos. Vou lutar não por mim, mas para erguer meus irmãos que dormem no chão hoje na América. Negros que não têm o que comer, que não têm futuro. Tinha um estilo excêntrico, inigualável, dançando em torno do adversário até desferir golpes ultra rápidos.
Eu algemei o raio e joguei o trovão na cadeia, ele dizia. Desferia também frases de efeito, em geral rimadas, com a mesma rapidez dos golpes. Um precursor dos rappers. Voo como borboleta, dou ferroada como abelha. 3 anos depois do primeiro título, foi convocado pelo Exército para a guerra no Vietnã, mas recusou-se. Não tenho nada contra os Vietcongues, disse. Foi condenado a 5 anos de prisão e perdeu o título mundial. Recorreu à Suprema Corte e ganhou, alegando motivos religiosos para não servir. Foram 3 anos fora dos ringues. Em 1971, enfrentou Joe Frazier, que Ali chamava de o gorila. Com os dois, até então invictos, foi a luta do século. Frazier venceu por pontos depois de 15 rounds de um duelo em que ambos saíram muito machucados. Eles voltaram a se enfrentar 2 vezes, 2 vitórias de Ali. Em 1974, Ali recuperou o cinturão de campeão mundial em outro embate histórico, com George Foreman, no então Zaire, hoje República Democrática do Congo. A luta foi imortalizada no documentário Quando Éramos Reis, que ganhou o Oscar em 1997. Ali usou uma tática quase suicida. Deixou Foreman bater até ele se cansar e então liquidou o duelo no 8º assalto. Em 1978, ele perdeu, mas logo recuperou novamente o título mundial. Mas já estava apresentando sinais de declínio. Deixou os ringues em 1981 e logo recebeu o diagnóstico. Estava com Parkinson. Talvez o Parkinson seja um lembrete de Deus sobre o que é importante. Me fez escutar mais do que falar. Agora prestam mais atenção ao que eu digo, porque não falo tanto. Apesar das limitações físicas, viajou pelo mundo em missões humanitárias. Negociou a libertação de americanos presos por Saddam Hussein no Iraque. Visitou crianças doentes em Cuba e apresentou truques de mágica para Fidel Castro. Visitou o líder sul-africano Nelson Mandela, que acabava de sair da prisão. Mandela, que chegou a lutar na juventude, considerava Ali um ídolo. Em 1996, um momento de grande emoção. Não se sabia quem seria o atleta que acenderia a pira olímpica em Atlanta. Quando Ali apareceu, andando com dificuldade, o mundo veio abaixo. Logo após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, viajou ao Afeganistão como mensageiro da paz das Nações Unidas. Me dói ver muçulmanos envolvidos com ódio e violência. Islã significa paz. Em 2005, Muhammad Ali recebeu do presidente George W. Bush, na Casa Branca, a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais importante dada a um civil nos Estados Unidos. O homem que décadas antes tinha desafiado o governo parecia bem à vontade com a homenagem. Muhammad Ali deixou 9 filhos de 4 casamentos, mas acima de tudo ele deixou um legado de coragem, integridade, compaixão e graça na adversidade. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, disse que Muhammad Ali foi mais do que um boxeador lendário. Foi um campeão mundial pela igualdade e a paz. O presidente Barack Obama ligou à tarde para a viúva, Yolanda, e disse que foi testemunha de como Muhammad Ali mudou o arco da história. Obrigada, Pontual. E assim como Barack Obama, celebridades e ex-atletas lamentaram a morte e lembraram do legado de Muhammad Ali. Pode perguntar em qualquer cidade, qualquer país. Muhammad Ali é conhecido, admirado, imitado. Um daqueles raros nomes que transcendem cor, nacionalidade, religião. George Foreman, que perdeu o título para Ali em 74, disse a uma rádio britânica: "Foi um dos seres humanos mais bonitos que conheci." E numa rede social escreveu: "A melhor parte de mim se foi." Na internet transbordaram lembranças. "Deus veio buscar seu campeão", escreveu o ex-boxeador Mike Tyson. Ali sacudiu o mundo e por isso o mundo ficou melhor, disse Barack Obama. O presidente americano agradeceu ainda por viver na mesma era de Muhammad Ali. A cantora Madonna lamentou: "Estamos perdendo."
Clay em 1964. Os dois ainda não tinham conquistado o mundo. Hoje, Paul publicou uma imagem histórica, Muhammad Ali nocauteando os Beatles. O ex-jogador David Beckham também prestou homenagem, o maior e melhor de todos. Muhammad Ali amava Londres e o público britânico idolatrava o americano. Foram 3 lutas aqui, muitas visitas e uma promessa não cumprida, a de voltar para uma exposição dedicada à vida dele, que abriu em março. Faltou tempo. No Brasil, pugilistas e atletas de outros esportes também renderam suas homenagens a Muhammad Ali. Para o bicampeão mundial de boxe, Éder Joffre, um dos maiores da história do Brasil, é difícil resistir a um golpe tão duro. É uma perda irreparável. Irreparável. Era um senhor lutador de boxe. O americano Muhammad Ali foi um mestre para a escola de pugilistas do nosso país. Hoje o boxe acordou em luto, porque o que esse cara fez pelo boxe, o que esse cara fez em cima de um ringue, poucos fizeram. Sabemos que Muhammad Ali incentivou muitas pessoas, assim como eu, a praticar o boxe, a dar mais um passo na frente, a acreditar nos nossos sonhos. Os movimentos de Muhammad Ali atravessaram as fronteiras do boxe e atingiram em cheio os corações de outros esportistas do mundo todo. No Brasil foram muitas homenagens, da Fórmula 1 ao rei do futebol. Pelé se manifestou através das redes sociais. Ele postou uma foto em que aparece abraçado ao boxeador e com um texto: Muhammad Ali era meu amigo, meu ídolo, meu herói. O piloto Felipe Massa escreveu: uma inspiração e gênio do esporte para nós. Porque Ali era um exemplo de lutador também fora do ringue. Ele conseguiu, dentro do esporte, unir e mostrar que não existe diferença. O ser humano é o ser humano. E na Alemanha, um raio atingiu uma multidão que assistia à abertura de um festival de rock na cidade de Mendig. Pelo menos 80 pessoas ficaram feridas, 8 em estado grave. Os shows chegaram a ser suspensos. Nos últimos dias, boa parte da Europa tem enfrentado tempestades severas que deixaram muitas áreas alagadas. E agora a gente vai falar da previsão do tempo aqui para o Brasil, porque tem alerta de temporal para o Brasil. Por isso a gente vai até São Paulo conversar com a Isabela Camargo, que vai trazer as informações para a gente. Oi, Isabela, tudo bem com você? Muito boa tarde. Eu queria saber o que você separou para a gente desse alerta. Oi, Evaristo. Boa noite para você, para a Juliana, boa noite a todos. Esse domingo promete muita chuva, tá? Em parte do centro-oeste e do sudeste do país. Então, se você estiver entre o norte e leste de Mato Grosso do Sul, quase todo o estado